Continuando a atividade, né, dessa semana ainda, trabalhando com frações, né, expressões fracionárias, temos aqui, então, vamos recordar os exercícios. Então, tenha sempre, caso você esqueça, é bom sempre ter uma colinha aqui do lado. Então, eu coloquei essa colinha para que vocês lembrem dela, tá? Na hora de começar a fazer os cálculos. Então, eu tenho aqui, ó, potenciação é a primeira coisa que faz quando aparece. Se aparece potenciação, ela é a primeira a ser resolvida. Depois, multiplicação e divisão, nessa ordem, né? Você pode até fazer simultaneamente multiplicação e divisão, né? Dependendo do caso, você pode já fazer a multiplicação e a divisão juntas, simultaneamente, assim como a adição e a subtração, certo? No caso aqui, adição e subtração, primeiro a subtração e depois a adição, certo? Mas, assim, há casos em que dependendo do formato que tá o exercício, você pode fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Mas tenha em mente, essa aqui, ó, é a colinha, segue ela, tá? Então, vamos aqui, relembrando aqui o exercício, vou fazer esse aqui novamente. Então, eu tenho 3/5 mais 1/4 dividido por 2/3. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que olhar, volta na colinha. Tem potenciação? Não tem. Tem multiplicação e divisão ou multiplicação ou divisão? Tem. Tem uma coisa ou outra? Tem, né? Quem é divisão? Então, primeiro, eu vou fazer a divisão. Essa aqui, ó, é a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Então, 3/5 eu copio. Então, vamos lá. 3/5. Tá? 3/5. Tá difícil aí esse 5, hein? Tá. Mais, coloca lá o sinal de mais. 1/4 dividido por 2/3. E agora vamos lá lembrar como faço divisão de fração. Então, aqui, vamos tentar fazer da forma mais simples, mas vamos lembrar que na divisão de fração, tem lá 1/4 dividido por 2/3. Tá? Ou você faz, copia a primeira, vezes o inverso da segunda. E daí você multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2, 8. 3/8, certo? Então, mais 3/8. Ou você pode fazer de outro jeito, tá? Ou outro jeito. Qual seria esse outro jeito? Vou fazer aqui no exercício. Multiplica em cruz. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2, 8. Certo? Três oitavos. Eita, não, tá difícil. Quero fazer na linha. 3 oitavos. Ficou mais ou menos. Vamos lá. Continuando. 3 oitavos. Bom. Opa. Desculpa aqui, acabei cortando o vídeo, né? Então, vou fazer novamente aqui que eu tinha feito. Então, aqui tava lá 3/5. Ou faz daquele jeito lá, ou multiplica em cruz. 1 vezes 3,
3. 4 vezes 2, 8. Vamos tentar fazer um 8 aqui. 8, mais ou menos, né? Bom, agora, o que vai ser feito? Seguinte. Eu tenho uma adição de fração, né? De frações, com denominadores diferentes. Então, eu não posso já pegar e já somando, porque os denominadores estão diferentes. Eu tenho que tirar o MMC. Então, você pode fazer o MMC de várias maneiras, tá? Existem várias possibilidades de fazer. Uma delas, que é a que eu prefiro, é você olhar para o denominador maior, tá? Então, vamos lá olhar para o denominador maior. Quem é o denominador maior? O 5 ou o 8? Evidentemente o 8. Agora, vamos pensar lá na tabuada do 8, tá? Um número que tenha na tabuada do 8 e também tenha na tabuada do 5. Porque MMC nada mais do que isso, mínimo múltiplo comum, múltiplo de multiplicação. É um número que está na tabuada dos denominadores. No caso, que eu tenho 2 aqui, no número que está na tabuada dos dois denominadores. O menor. Poderia pegar um maior? Sim, também daria, mas depois eu teria que simplificar, ia dar mais trabalho. Então, é o seguinte, 5 e 8, quem é maior? O 8 é maior. Então, vamos pensar na tabuada do 8, tá? Um número que tenha na tabuada do 8 e também tem na tabuada do 5. Então, vamos lá. 8 vezes 1, 8. Tem 8 na tabuada do 5? Não, então não é o 8. 2 vezes 8, 16. Tem 16 na tabuada do 5? Não. Na tabuada do 5 só tem número terminado em 0 ou em 5, tá? Tem um número que termina em 0 ou termina em 5, ele tá na tabuada do 5, simples. Então, 3 vezes 8, 24? Não. 4 vezes 8, 32? Não. 5 vezes 8, 40. 40 termina em 0, então ele tá na tabuada do 5. Então, é o 40. Opa. 40. Vamos tentar fazer um risco mais ou menos, né? Reto. Beleza. 40. Daí a gente vai aqui, ó. É o 5, não é? Então, beleza. Então, vamos pensar lá na tabuada do 5. Não tá 40? A resposta tá com 40. Então, eu tenho que pensar lá na tabuada do 5. 5 vezes quanto dá 40? 8. Então, se eu multipliquei, porque na verdade o que a gente está achando são as frações equivalentes para você calcular isso. Então, 8 vezes 5 dá 40. Então, eu faço 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Mais. Daí aqui, não tá 40 como resposta? Então, eu tenho que pensar aqui, ó. Na tabuada do 8, 8 vezes quanto dá 40? 5. Então, se eu multipliquei o denominador por 5, o numerador também tem que ser multiplicado por 5. 5 vezes 3, 15. O que a gente encontra, na verdade, são as frações equivalentes, tá? Então, quando MMC, tá?